Boa noite a cada um de vós. Este é mesmo o programa Vocações e Missões. Hoje comigo vai estar o Padre Pedro Manuel, diretor do Secretariado Diocesano da Educação Cristã, que nos está a falar desde o Algarve, mais propriamente de Buicame. Ele já está connosco, eu saúdo, boa noite e agradeço a sua presença. Muito boa noite, América, e obrigado também pelo seu convite. Ah, diga-me em traços gerais quem é o Padre Pedro Manuel. Muito bem, então eu sou padre há 15 anos, de hoje a 8 dias celebro 15 anos de ordenação, tenho 39 anos, sou natural da Vila de Monchique, onde fui batizado e onde celebrei também parte da minha iniciação cristã. Fui seminarista aqui no Algarve e como seminarista do Algarve estudei também em Évora. Depois fiz o mestrado na Universidade Católica, fui ordenado há 15 anos na Igreja de São Pedro do Mar, em Quarteira. De então para cá tive algumas missões na Diocese, fui formador no Seminário de Faro durante 8 anos, fui pároco da sede de Faro também durante 4 anos, ao mesmo tempo que era formador no seminário, e agora há 7 anos e meio que me encontro nestas 3 paróquias. Uhum. Quem nos está a ouvir está habituado a esta pergunta, que é como surgiu a vocação para o sacerdócio? Olha, sabe que eu acho que a minha vocação, ou a vocação que Deus me deu, surgiu muito naturalmente, assim como o crescimento de uma criança e de um adolescente. Eu fui educado no contexto de uma família tradicionalmente católica e, nesse contexto, fui para a catequese com 6 anos. Os meus pais não eram muito praticantes, mas eu gostava muito da igreja, gostava muito de ir à missa. Então, desde pequenino que na minha comunidade fui crescendo e fui tendo várias missões nos acólitos, na catequese, e a minha vocação apareceu muito naturalmente, porque nós tínhamos um pároco muito simpático e eu queria muito ser como ele, que ele parecia uma pessoa mais feliz que eu conhecia. E então a minha vocação surgiu assim. Surgiu a partir do testemunho do meu pároco e da minha comunidade. A beleza do que lá vivíamos. Nosso Senhor também permitiu que fosse também sendo passada para a minha vida e para as minhas opções. Digamos que antigamente, normalmente os padres tinham como, digamos, orientador, como exemplo, o pároco da sua paróquia, da sua área, e eles eram os primeiros motivadores para que vocês seguissem a vossa vocação. Atualmente ainda se sente um pouco isso, ou agora é diferente? Não tenho. Bem, eu continuo a achar que o grande testemunho é o da vida, não é? Por isso, ao olhar para mim, para o meu caso concreto e para a minha história pessoal, para tudo aquilo que a minha comunidade também me foi dando, eu reconheço que hoje em dia também é um bocado assim. No entanto, há outros mediadores. A comunidade paroquial continua a ser a melhor mediação, na minha perspectiva, É mas fundamental. para além disso, creio que às vezes o testemunho do catequista, o testemunho da família, porque às vezes temos uma perspectiva muito negativa do momento presente e pensamos, é tudo difícil, é tudo complicado. Não, continuam a haver famílias que dão testemunho cristão e comunidades que continuam a ser bastante apelativas do ponto de vista ministerial. Uhum. A educação cristã, é um alicerce fundamental para que a pessoa, obviamente, tenha sempre uma fonte para beber, para alimentar a sua fé. Eh, Você, como diretor que é do secretariado, hum, também, claro, acha que assim é, senão não estaria nessa função. Hum,
como diretor de um secretariado como este, tão fundamental para a vida de um cristão, e sobretudo dos cristãos adultos, que normalmente são aqueles que menos querem formação, menos procuram formação, ou até que menos têm oportunidade de continuar a formação. eh, Porque é que tanto tempo demorou a Igreja Católica a perceber que esta é uma realidade que se tinha que abraçar o quanto antes, de apostar Bem, o pela Américo está formação? a falar de uma dimensão que eu respeito muito e que procuro também dinamizar, mais a nível paroquial do que a nível diocesano, e já falarei disso. Está a falar de uma realidade que na Igreja esteve sempre presente, sabe? Aliás, a primeira catequese da Igreja foi a catequese dos adultos. Nós é que às vezes esquecemos isso. E esquecemos isso provavelmente por vários motivos. Em primeiro lugar, porque nos acostumamos a organizar a nossa vida comunitária a partir da catequese das crianças e porque, em alguma fase da nossa história, fomos herdeiros de uma certa cristandade. Talvez em algumas zonas do nosso país isto ainda se note mais. Feita esta ressalva, dizer o seguinte: na minha diocese, eu tenho 39 anos e posso recuar talvez no máximo de 28, 30 anos. Já era um lugar comum as comunidades terem catequese de adultos para a caminhada cristã dos mais velhos e também para que alguns aderissem à fé ou completassem a sua iniciação cristã. Por isso, essa experiência, e sem querer enviesar a nossa conversa toda por aí, Sim, essa sim. experiência não é propriamente uma experiência nova aqui no contexto da Diocese do Algarve, onde é frequente um grupo considerável de paróquias terem alguma oferta pastoral no âmbito da formação cristã dos adultos. Reconheço, no entanto, que este tem sido um caminho de descoberta em várias dioceses do país, sobretudo onde começam também a chegar crianças, filhos de pais que não completaram a sua iniciação cristã e que por isso, mercê dos filhos, chegam à igreja também com esse mesmo desejo. Sim, eu digo isso porque, com a minha observação relativamente recente, quando digo recente, digo de há uns 30 anos atrás, eu tenho 59, eu verifiquei que só muito recentemente, pronto, há 20 e tal anos, aqui na minha região, estou fora da Maia, aqui no Porto, hum, muitos adultos com 50, 40 anos ainda não tinham recebido a confirmação, ou seja, não tinham sido crismados. E quando houve o processo de formação para serem crismados, a adesão era relativamente grande, mas muitos desistiam a meio. Isso foi melhorando um pouco, mas eu digo isso porque realmente eu sentia que terminava a iniciação à catequese, depois não havia incentivo, não havia continuidade. Não, pronto, estou fora da minha realidade Sim, aqui. sim, sim. Não sei se é assim em todo o país. Sabe, eu creio que aí isso vai muito depois também da pedagogia pastoral de cada comunidade e de cada realidade. Exatamente. Se nós procurarmos os sacramentos da iniciação cristã como algo que se esgota em si, e isso é desdizê-los, se nós procurarmos isso, naturalmente que falhamos. E Uhum. falhamos porquê? Porque os sacramentos são celebrados, são vividos e são preparados para a missão. Então, nenhuma preparação para o crisma conduz a um términos do caminho. Qualquer preparação leva, sobretudo, a um caminho que se quer fazer também a seguir, que se quer fazer no pós. Por isso, eu creio que o grande desafio que nos é lançado é encontrarmos meios para que quem faz algum caminho de inspiração catecumenal se sinta parte e não se sinta espectador. E quando nos sentimos parte,
Então, apesar de tudo, nós caminhamos, entrosamos-nos e descobrimos também meios e oportunidades para evoluirmos no caminho. E como é que se tem feito isso, esse processo de fazer com que as pessoas se sintam parte? Bem, nós não temos fórmulas, não é? Posso-lhe Pois. dar o testemunho das minhas comunidades paroquiais, na sequela daquilo que já herdei quando cá cheguei e também na dinâmica que procuro imprimir, seja os grupos de casais, seja até o convite a inserir alguns trabalhos paroquiais, como a própria catequese, os grupos sociocaritativos, Cáritas ou Vicentinos, ou ainda as equipas de acolhimento, procurar ter sempre alguma coisa para oferecer a quem se encontra a terminar um caminho. Hum. Mas tem maneira, alguma forma que me cative, eu não queria dizer aliciar, porque eu não gosto da palavra Sim, aliciar, sim, sim. mas cative aquelas pessoas adultas, ou que estão numa fase de entrar na fase adulta, para não desistirem da catequese. O que é que a Bem, catequese tem então para cativá-los? vou-lhe responder em duas dimensões. Em primeiro lugar, dos adultos, em segundo lugar, dos jovens. Pois. No que diz respeito aos adultos, eu creio que estamos numa fase mais fácil, porque um adulto que chega a um grupo de catequese para si, para pessoas adultas, é alguém que anda à procura de alguma coisa. E Uhum. andando à procura de alguma coisa, procuram fazer caminho. Então parece-lhes quase como natural que no final do caminho catecumenal de aprendizagem a Igreja tem algum serviço para lhes entregar, a equipa de leitores, o convite para participar no coro, para fazer catequese, se são casados, a experiência de um curso de cristandade, ou a pastoral familiar nas suas dinâmicas dos encontros de famílias, ou de preparação de batismos, ou de preparação de matrimónios. Creio que há sempre um sem número de atividades que qualquer paróquia, ainda que mais pequena, pode sempre oferecer. Uhum. Pois, no caso dos jovens, aí sou capaz de lhe reconhecer que nem sempre é tão fácil. Muitas vezes funciona e bem a oferta de um grupo de jovens com algum trabalho concreto, alguma missão concreta na vida da animação comunitária, mas reconheço o seguinte, Américo, reconheço que em sítios como os meus, onde os jovens chegam ao 12º ano e têm de rumar a outros destinos para irem para a universidade, reconheço que nem sempre é fácil. E não se trata aqui de uma má vontade de quem faz um caminho. Trata-se muitas vezes da consequência natural de quem se tem que deslocar para vários quilómetros de casa e a dificuldade de manter uma certa vida comunitária ativa, tendo em conta a sua distância. Poderá dizer, mas efetivamente esses jovens podem enquadrar-se noutras comunidades, nomeadamente nos destinos das suas universidades. Uhum. Podem e devem. Mas E é esse, difícil, não é? esse é o desejável. Mas nem sempre os jovens têm a maturidade suficiente para buscar isso, e nem sempre, sem prejuízo de julgamentos e sem querer julgar, nem sempre a Igreja tem uma oferta concreta para oferecer no âmbito das capelanias universitárias de caminho espiritual e religioso para esses jovens. Uhum. Até porque, como mudou regularmente de cidade, pronto, até de escolas ou de profissões, depois, também demoram algum tempo a integrar, a incluir-se nas Isso comunidades novas, mesmo. não é? E quando já estão a ficar incluídos, lá têm eles que se deslocar. E eu falo de algumas profissões, como professores, médicos, pessoas que Sim, sim, eu são creio que muito é um pouco jovens. transversal a quem vive em itinerância. É, exatamente, exatamente. Mas que formas neste momento, e volto à tecla principal, a Igreja, mas propriamente aí na sua diocese e nas suas paróquias, eh, conseguem contornar um bocado esta lacuna, ou seja, o Algarve também é um pouco móvel, como você disse, as pessoas deslocam-se, né, saem, partem para outros sítios.
também é uma diocese que acolhe gente que vem de fora. Esta mobilidade, como já disse, entrava um pouco, para um bocado e se calhar muda um bocado o rumo que as pessoas têm tomado. Mas também, além desses entraves todos, dessas dificuldades todas, em que medida é que a forma de catequizar os jovens, e agora volto aos jovens, os motiva ou não para abraçarem a catequese como uma escola de vida? Porque eu recordo-me que ainda há pouco os jovens estavam na catequese e aquilo era mais um dia de escola como na escola, ou seja, embora a temática Aí, fosse outra. aí temos diferentes perspectivas, parece-me. Uhum. Ahm, e o Américo fez uma pergunta que eu creio que posso responder em duas partes. Começo pela final. O drama da catequese pode ser esse, a escolarização. Nós não podemos fugir muito do esquema da escola, porque efetivamente a vida das famílias, até no que diz respeito às suas férias e ao apoio que os avós ou que outros intervenientes podem dar, prende-se muito com a questão da escola. E então a catequese às vezes pode-se confundir pelo método, pela forma e pelo ambiente. E isso não é propriamente correto. Como combater isso? Olha, num primeiro momento não lhe sei dizer. Posso-lhe avançar que a Igreja tem tido essa preocupação de tentar desescolarizar a catequese, nomeadamente que as etapas catequéticas não apareçam quase como determinados exames no final de cada ano, conforme está Exato. reservado. E aí há algum caminho que se tem feito, e neste momento a Igreja Portuguesa e o Secretariado Nacional de Educação Cristã têm procurado fazer caminho para que o novo itinerário catequético seja mais fruto de um acompanhamento que se faz do que propriamente de uma régua por onde passam todos, ou de um crivo, ou de uma peneira por onde cabem todos. Não há uma fórmula, até porque cada pessoa é uma pessoa. Imagine, porque é que eu hoje sou padre? Porque sou mais especial do que os meus colegas? Não, provavelmente não. Nós andávamos dezenas na catequese, fomos muitos convidados para as mesmas coisas e Nosso Senhor escolheu-me a mim, apesar dos meus limites. Não terá escolhido os meus colegas? Provavelmente escolheu-os. Escolheu-os para outros serviços, para outras vocações e escolheu-os também para outras missões. Então, vamos retirar do nosso horizonte já essa ideia de que pode eventualmente ser para todos de uma maneira. Não. Cada caso é um caso. A segunda parte da sua pergunta, na minha resposta, porque quando a formulou foi a primeira, tem que ver com o facto do Algarve ser um espaço de passagem. É um espaço de passagem, mas é um espaço onde vive habitualmente quase 500 000 de pessoas. Por isso, a passagem é sazonal, ainda que haja uma passagem recorrente do ponto de vista da pastoral do turismo, mais ou menos assumida, com algum apoio frequente nas Eucaristias noutras línguas ou na celebração dos sacramentos noutras línguas, mas também com uma outra dimensão que tem que ver com o seguinte, que é nós sabermos a resposta que podemos dar em cada altura daquilo que estamos a viver. Estou a pensar, se calhar durante o verão, os horários das nossas celebrações não podem ser os mesmos horários das celebrações durante o tempo letivo, durante o tempo pastoral. E porquê? Porque a vida da comunidade que aqui vive e da comunidade que aqui passa é uma vida diferente. Uhum. Porque quem aqui vive avoluma o trabalho em tempos de verão, Natal e passagem de ano, Páscoa, Carnaval, e quem aqui passa vem em busca justamente de um outro ritmo de vida diferente daquele que tem nos seus lugares habituais. Para concluir, dou-lhe o exemplo dos horários das missas. Em duas das minhas três paróquias, os horários das missas vespertinas alteram-se
pelo facto de estarmos em zona estival. Então, necessariamente as Eucaristias não podem ser nos horários habituais, têm de ser mais ao fim do dia e até à noite, para que aquela faixa de pessoas que passam por nós encontrem uma resposta para eles em tempo de férias. Pois, e eu acho engraçado isto tudo, porque assim, eu quando estive há 30 anos em Quarteira, eu recordo-me que passei aí 2 domingos, e num desses domingos, acho que foi o último que estive, não, foi o primeiro, eu estava na praia, e a praia estava bastante preenchida, e a dado momento ouço assim, música religiosa, um hino de abertura de uma Eucaristia, e achei muito estranho isso. Ui, será que a missa tem radiação, né? Está a transmitir para fora? E perguntei, como eu não vejo, questionei um dos amigos que foi comigo, ui, o que é que se está a passar? Houve-se a missa cá fora. Nenhum dos que iam comigo eram frequentadores de igreja, portanto, não tinham uma religião assumida. Eu era o único católico. Sim. Ah, e um deles disse: Não, olha, é o padre que está a esperar a missa cá fora, ao ar livre. Eu disse: "Ui, mas a igreja está em obras? Então, não sei, não me parece." E achei engraçado, quer dizer, não sei se, se foi de propósito, se teve que ser assim, mas o que eu achei engraçado foi que na praia havia gente que estava a rezar, virou-se para o lado da celebração e rezava na praia, ou seja, estava no areal e a rezar. Porque é certo que a atenção não era a mesma, a concentração era outra, mas se calhar alguns nunca tinham sequer ido regularmente à missa, à Eucaristia, e ali assim inesperadamente deram-se a participar de uma forma pronto, mais ou menos ligeira na Eucaristia. É aquilo ficou-me gravado cá na memória porque achei uma forma ou ocasional ou de propósito muito interessante para se calhar cativar mais gente para o bom que é participar numa Eucaristia. É também uma forma de chamar pessoas. Eu não sei. Sabe, às vezes também acontece que durante essa época do ano, algumas pessoas, até de alguns movimentos ou congregações religiosas, fazem no Algarve alguns dos seus programas, com jovens e não só, de, olha, de evangelização e de resposta a necessidades espirituais Uhum. que por vezes, nós que estamos tão habituados a outras coisas não sentimos. Mas estou a pensar, um exemplo concreto. Ali em Quarteira, justamente, onde o senhor passou férias, há uma congregação religiosa que habitualmente monta uma tenda para momentos de oração noturnos na praia. É Quer que- dizer, você pode dir-me, mas isso será o essencial? Será o imprescindível? Não, não é nem o essencial nem o imprescindível. É o que é. É E uma sendo, forma, não é? Uma e forma. sendo o que é uma forma que, se calhar para quem não tem fé, na gíria diríamos não aquece nem arrefece. Para quem tem fé, provavelmente pode fazer alguma diferença. Sim, até porque se nós visitarmos os Evangelhos, no Testamento, Jesus não tinha que celebrar, nunca celebrou em recintos fechados. Era quase sempre ao ar livre que ele anunciava, que ele fazia, eh, tinha as conversas mais fundas com os discípulos, com as pessoas, quer dizer, não era dentro de quatro paredes, pronto, havia muita vida pública ao ar livre, digamos assim. Um, eu, por acaso, acho que a Igreja deve continuar e cada vez mais ser uma igreja de saída em saída, pronto. Não se fechar. Olha, é como dizia o Papa João Paulo II, é preciso escancarar as portas. Exatamente, exatamente.
Até porque eu achei interessante isso, porque não vejo qualquer problema. Quem não quer, não ouve, não incomoda, não era assim algo que incomodasse. Quem quer experimentar não tem sequer que se deslocar, é-lhe oferecido gratuitamente, é sempre, mas é gratuitamente, sem esperar, uma oportunidade de celebrar de participar numa separação, digamos Sim. assim. É óbvio que se calhar não é o ideal, mas nem sempre o ideal é bom, nem sempre o ideal é o mais Não, e oportuno. nem sempre o ideal é a única coisa que se pode apresentar. O Sim, sim, importante é que sim, sim. apresentemos o ideal e o possível. Claro. Não, eu por acaso achei interessante porque nunca tinha presenciado. Eu tinha estado em missas campais, mas isso eram missas campais em sítios previamente preparados e que estavam escolhidos para o efeito. Mas ali, em plena praia, porque a praia era mesmo ao lado, portanto, não foi no Areal, mas foi ao lado do Areal, achei interessante, porque assim, numa época de verão, né, estávamos em setembro, início de setembro, com muitos turistas, e realmente o parque, e eu acho que era que era o parque, não era nenhum sacerdote de uma congregação, acho que era uma da paróquia, Sim, sim. então, porque ele estava a falar e na homilia dirigia-se aos paroquianos. Portanto, havia uma parte que tinha a ver com a vida paroquial, digamos assim. Pouco, mas tinha. E na homilia que fez, eh, catequizou muito, quer dizer, deu muita catequese acerca das leituras, coisa que muitas vezes não acontece. Eu achei interessante, porque a homilia ainda é uma forma de catequizar, embora muitos colegas seus, e eu vou levar um dia nas orelhas para falar nisto, não aproveitem este momento tão rico para poderem educar, para poder ajudar as pessoas a refletirem sobre o essencial, que às vezes passam ao mil e a dar recados ou a falar de coisas que não têm muito a ver com o evangelho do dia e não dão o essencial, que é formar, aproveitar aquele momento para dar alguma formação. Eu Ali não foi, vou, não foi. vou, não vou nem dar-lhe nas orelhas, nem vou responder Não, você não dá, essa, de a mas há essa quem dê. constatação que eventualmente pode ter o seu fundo de razão. Vou-lhe dizer o seguinte, que de facto São Paulo ensina-nos que a propósito e a despropósito devemos anunciar o nome de Jesus Cristo. Eu Exatamente. creio que é por aí. Aproveitar todas as circunstâncias em que o nome de Jesus Cristo seja realmente anunciado. Uhum. Pois, e realmente a homilia é um momento oportuno, quer dizer, porque muitos que estão a participar na Eucaristia, já não digo a assistir, porque eu acho que agora há mais quem participa do que quem assiste. Antes havia muita gente a assistir e pouca gente a participar. Agora inverteu-se um bocado isso. Mas quem está a participar quer ouvir boa nova, quer ouvir algo que encha, não é algo que afaste. Às vezes recados ou coisas de despropósito afasta as pessoas, fere um bocado de sensibilidade. Mas eh, neste processo de educação cristã, também é uma outra realidade que eu tenho notado que tem sido de realçar. Pelo menos aqui na minha diocese tem acontecido no Porto. Eh, a nível do catecumenato, eh, tem aparecido muita gente adulta de outras, que eram de outras confissões religiosas, ou porque vinham de outros países, da África, ou da Ucrânia, da Rússia, do Oeste, de vários pontos do mundo, e chegaram cá e quiseram se converter à Igreja Católica, à religião católica, e procuraram realmente fazer formação, né, nas paróquias, nas vigararias, coisa que antigamente não era tão frequente eu assistir. E eu agora assisto mais porque também participo num processo de formação, muitas vezes com testemunho, o convidado a fazê-lo. Eh, Esta mudança de hábito, digamos assim, de ser a igreja mais procurada, porque não é só a igreja que procura, também muitas vezes é procurada, eh, é um sinal de mudança dos tempos
nos hábitos das pessoas que vêm de fora e que são acolhidas, e ao sentirem-se acolhidas por nós, também sentem-se acolhidas pela igreja que somos, e se calhar isso é um sinal para elas hum, mostrarem algum interesse no imediato para fazerem a experiência de serem cristãs, sobretudo de seguirem a Igreja Católica. Parece-me que é assim no Algarve também, ou seja, Olha, há gente que vem de fora. eu não lhe sei dizer, não lhe sei dizer qual é a percentagem de pessoas de outras igrejas que chegam à igreja no Algarve. Posso lhe dar aqui duas notas. Que de facto há pessoas que já passaram, não quer dizer que fossem, mas que já passaram por outras confissões religiosas. Esse é um facto. Depois, as proveniências muitas vezes têm que ver com a estabilidade ou não das pessoas aqui. Estou a pensar, irmãos nossos vindos dos países da África, alguns até fizeram a iniciação cristã, iniciaram sua iniciação cristã, deixando passar assim a redundância, nos seus países de origem e por algum motivo não acabaram. E então vêm acabar aqui. Outros porque andaram um bocado perdidos, abateram muitas portas e alguém lhes abriu a porta e, em algum momento, a Igreja Católica pode eventualmente ter fechado a porta. Hum, E depois, a conclusão disso tudo, é por sermos melhores ou é por sermos piores? Eu creio que é por termos no nosso espírito o desejo de encarnar o Evangelho naquilo que somos. E talvez essa tenha sido uma descoberta da Igreja, sobretudo uma redescoberta no pós-Concílio Vaticano II. A Igreja que percebeu que de outra maneira não avançaria se não ouvisse a voz do Espírito, uhum. porque é realmente o Espírito que nos conduz e é realmente o Espírito que nos faz, que nos põe a fazer caminho. E esse fazer caminho é algo que, se for bem feito, ou pelo menos se for feito com verdade, provavelmente toca o coração de quem nos chega e de quem nos vê. Pois, e eu também acho que é o essencial, é isso, é nós estarmos abertos ao que vem, ao que é novo, a quem nos procura, a quem quer ser acolhido. Muitas vezes não soubemos acolher quando éramos convidados a acolher. E quando falo de acolher, eu lembro-me de muita gente que ainda agora não é acolhida ou não se sente acolhida. Estou a falar de pessoas que têm deficiência, pessoas hum, que habitualmente não procuram a igreja porque não sabem o que é a igreja, mas também a igreja não tem tido a preocupação de ir ao encontro dessas pessoas que estão à margem. No caso dos doentes, dos deficientes, leva-lhes a Sagrada Comunhão quando eles querem, mas é um serviço, desculpa a expressão, mínimo que prestam, não é? No caso de outros que vivem à margem, a igreja não encontrou ainda, ou não conseguiu ainda encontrar forma de os chamar, de os acolher. A igreja portuguesa, eu não sei como é no resto do mundo, mas eu estou fora de Portugal, queixa-se que está a esvaziar, que está a ter menos frequência. No nosso ponto de vista, é fruto deste descuido que tivemos sempre, ao longo de muito tempo, em não procurar ir às periferias, como Jesus fazia, e trazer as pessoas para nós, quer dizer, para Cristo. Para Sim. nós, não. Ou tínhamos tanta gente que não sentimos necessidade daqueles que tinham necessidade de nós. Bem, Américo, sabe, eu não sou sociólogo, Pois nem eu, mas. mas gosto de complicar. Não, sim, sim, estava a dizer isto só para ter aqui uma bengala de linguagem. Eu não sou sociólogo, mas dizer-lhe o seguinte: eu creio que podem ser essas razões e tantas outras
que se calhar não me passam pela cabeça nem assim. Num primeiro momento, eu acho que houve aqui um caminho que a Igreja foi fazendo também com a sociedade, no que diz respeito a algumas pessoas que aparentemente estavam fora e de repente, graças a Deus e também aí fruto do espírito e da clarividência social, foram sendo colocadas, foram sendo colocadas dentro. E eu creio que aí há um caminho correto que se tem vindo a abrir. O Américo referiu muitas pessoas que ainda estão fora, e é verdade, a Pastoral da Deficiência começou a dar passos há pouco tempo, poderíamos dizer já tarde no nosso contexto, é verdade, mas vamos ver na perspectiva do copo meio cheio. Hum. Já começou, graças a Deus. E quer dizer, nós já temos Eucaristias onde já há tradução para pessoas que não ouvem. Estou a pensar, A eu língua lembro quando eu gestual. estava em Faro, eu e o meu colega tínhamos uma mãe de uma menina surda que fazia a tradução da missa para a filha. E há um caso muito conhecido, que foi bastante noticiado em Braga, onde isso também acontece. Também crianças com necessidades educativas especiais, que antigamente até eram um pouco escondidas pelas próprias famílias, e graças à evolução que as escolas tiveram nesse aspecto, no âmbito pedagógico, eu creio que socialmente também se deu aí um passo bastante bom, e que começam a ter hoje enquadramento nas nossas catequeses, nos nossos agrupamentos de escuteiros, entre outras circunstâncias onde a diferença deixou de ser uma barreira e passou a ser uma mais-valia e até um sinal para a própria Igreja, onde todos têm lugar. Isto na perspectiva do copo meio cheio. Hum, eu não creio, ou melhor, não quero crer que esta sensibilidade da Igreja tenha surgido porque de repente passou a ter necessidade dessas pessoas. Isso seria uma perspectiva muito pobre, creio eu, pobre e pouco evangélica. Eu prefiro reconhecer de outra maneira, prefiro reconhecer que há um caminho para o qual a Igreja ainda não tinha rasgado estradas, e pela força do Espírito e dos bons exemplos de outras comunidades, a Igreja começou a perceber que esse também era o caminho de Jesus. E naqueles mais frágeis que Jesus abraçava, naqueles a quem o Senhor diz que são os preferidos no reino dos céus, naqueles a quem o Senhor destina o anúncio do Evangelho, a Igreja descobriu aí também uma refontalização, uma oportunidade de não só de chamar a si, mas se calhar de se purificar diante de um caminho que estava a ser esquecido e que era necessário que se fizesse. Tudo isso que o Américo disse, provavelmente até alguma coisa fruto da sua experiência pessoal, eu creio que também terá o seu fundo de razão. Quero acreditar que não é só isso, Não, foi provocá-lo, naturalmente. porque a minha experiência já vem de há muito tempo e nos anos 70 era muito diferente do que é agora. Eu faço ideia. Pronto, mas de qualquer maneira, há uma coisa que me preocupa e que também me preocupa, se calhar, a comunidade dos catequistas na Igreja Católica e em algumas dioceses em particular. É a falta de preparação para poderem lidar, relacionarem-se com as pessoas com necessidades especiais. Se na escola há o ensino inclusivo, há professores de ensino especial, digamos assim, que têm formação específica para poder ensinar a essas crianças, a esses jovens. Na igreja, nós não temos catequistas preparados, creio eu, mas você saberá melhor do que eu, para poder lidar com estas realidades e, se calhar, causa algum receio aceitar e, e poder acompanhar na íntegra
uma pessoa com alguma necessidade especial. Bem, aí posso lhe dizer duas coisas que vão ao encontro do que acabou de dizer. Uma para confirmar o seguinte: naturalmente que causa algum receio. Se não causasse algum receio, poderíamos estar diante do pecado da soberba, Claro, que é achar que todos conseguimos fazer o mesmo. Causa algum receio. Ainda assim, e pegando na primeira parte da sua questão, eu creio que se começa a fazer algum caminho nesse sentido. Também no âmbito da formação dos catequistas, a nível nacional e a nível local, e sobretudo também no âmbito de uma certa sensibilização para uma coisa que até aqui não era apresentada. Eu não quero aqui retirar o peso da culpa, se é que podemos falar de culpa, não é? Nesta situação. Quero apenas dizer que, como o Américo sabe, o Américo referiu aí a década de 70, quantas vezes era a própria realidade familiar que escondia o limite de um filho ou de uma criança. E hoje, graças a Deus, a nossa sociedade cresceu nesse aspecto, onde não se escondem os limites, mas onde os limites são amados. E isso faz uma grande diferença. Dou-lhe um exemplo, eu tenho numa das minhas paróquias, até em duas, eh, tenho alguma realidade, e sem querer particularizar, por respeito às pessoas em causa, sim, sim. tenho alguma realidade nesse sentido, que são as próprias famílias também a nos ajudarem no modo como nós devemos acompanhar e até formar para o cristianismo ou para a fé uma criança especial. Tive uma vez um exemplo da minha vida, que também não vou particularizar muito, em que num grupo de crisma, um pároco fez uma pergunta sobre quem era Jesus para os seus jovens que queriam ser crismados. Parece-nos uma pergunta tão simples, não é? Ou a pergunta era do género: ao longo destes anos de catequese, o que é que aprenderam sobre Jesus? Nenhum jovem respondeu, a não ser uma menina com trissomia 21, que deu uma resposta brilhante, que creio que nos envergonha a muitos de nós adultos. Porque ela respondeu: bem, eu sei que Jesus é meu amigo, ele gosta de mim e eu gosto dele. E isto foi o essencial. E então aí podemos concluir: esta miúda percebeu o essencial daquilo que é a presença de Jesus na vida de alguém. Amar e ser amado. Pois é interessante, lá está, se não fosse essa criança, nunca tinham visto que uma pessoa com testemunho 21 sentia se calhar aquilo que os outros sentindo não Está a sabem. ver? Às vezes, talvez esse tenha sido o pecado da Igreja. Ter suposto que alguns, por serem diferentes, não sei se foi, se não, estou a ler de fora, não é? Sim, eu não Alguns, sei. por serem diferentes, eh, não teriam a mesma capacidade de alcançar aquilo que os outros, aparentemente iguais, teriam a obrigação. Eu nem digo a mesma, mas há alguma capacidade da mesma, nunca é a mesma, mas ninguém é igual a ninguém. Mas o que é interessante é perceber que realmente demorou muito tempo a chegar-se a esse ponto de viragem. Felizmente chegou-se e está-se a chegar, embora ainda haja alguns sítios em que tal não acontece, tá? Ainda não está, não é tudo muito linear, nem será tão cedo, como não é em lado nenhum, nem em coisa nenhuma, mas eh, por exemplo, há outras pessoas com necessidades especiais hum, que nem sequer podem sair de casa, estão acamados. Eh, Sim. na, na sua experiência pessoal, como diretor que é da educação cristã na sua diocese, eh, conhece realidades, tem informação dessa realidade de pessoas que estando, sejam adultos ou sejam crianças, que estando possibilitadas entre a catequese, possam receber em suas casas.
Bem, no caso dos adultos, a resposta pode ser um bocado dúbia e ambígua, aquilo que vou dizer. No caso dos adultos, há dois tipos de apoio que habitualmente a Igreja dá. São os visitadores de doentes e Uhum. são os ministros da comunhão para levarem a Sagrada Comunhão aos doentes impossibilitados de participarem na sua comunidade. Ou por grupos de mensageiros ou grupos de vizinhos que às vezes fazem um prestimoso serviço de não deixar que ninguém viva a sua fé sem ter um certo enquadramento comunitário. No grupo de crianças, sinceramente, não me tem sido tão frequente Uhum. ter conhecimento de crianças nessas realidades ou habitualmente isoladas em casa. Mas era importante. Infelizmente, talvez por estar na realidade em que estou, não é? Sim, sim, claro. Provavelmente noutras realidades, talvez isso exista. Na minha Pois. realidade, se existe, é uma coisa residual Uhum. e que não é frequente. Posso, no entanto, dizer que quando acontece alguma criança estar impossibilitada depois de já ter entrado na catequese, posso lhe dizer que há testemunhos fantásticos de catequistas e de grupos de catequese que com estes novos meios de comunicação, como por exemplo este que o Américo está O a Zoom, sim. utilizar comigo, o Zoom, mas não só, por chamadas de WhatsApp, grupos de Messenger, Instagram, etc., que procuram ser presentes apesar da ausência física. Uhum. Mas, Paulo Pedro, você atrás tocou num ponto importante em que abordou uma realidade que era muito frequente e se calhar ainda é, não é tanto, mas ainda vai sendo, e é da família esconder ah, os filhos ou os netos deficientes em casa, porque tinham vergonha, tinham e têm. Mas não foi só a sociedade, a igreja também evoluiu nisso, porque eu recordo-me que na década de 70 ainda havia muito aquela mensagem, já não é tão explícita, mas estava um bocado implícita, de que se o teu filho é deficiente, o teu neto é deficiente, é porque alguém pecou. Isto vem lá de muito atrás, mas ainda chegou aos nossos dias, e se calhar ainda chega em alguns sítios. A igreja agora deixou essa mensagem completamente de lado e já não falam nisso sequer, não é? Pois eu Já. já não vivi com isso, sabe? Pois não, também com a sua idade era grave, se vivesse. Sim, 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 sim. Mas se consultar a história da igreja, se calhar Sim, sim, repara, sim, sim. enfim, porque era muito difícil para os pais, eh, olharem para um filho deficiente e dizerem, mas que mal é que eu fiz? Eh, Tinham essa noção de que era um castigo, não é? Um castigo divino, e, e era bom, e foi bom, que a igreja descobrisse que tinha ali uma maneira de ajudar as famílias a descobrir que não tem nada a ver com pecado, faz parte da natureza humana, não é? Eh, a deficiência não é um castigo. Ah, mas isso não foi só a sociedade, a igreja também caminhou nesse sentido. Agora, eu quando perguntei, e você falou que nos adultos há grupos de visitadores, há os ministros comunitários da comunhão, os MECs, como nós aqui chamamos, que fazem o acompanhamento das pessoas que estão doentes, que estão em casa sem poderem sair. Há uma formação direcionada para os visitadores, para que eles consigam visitar de uma forma muito natural e muito apropriada às pessoas com essas necessidades espirituais e que estão realmente fechadas. Sabe, Américo, às vezes para nós aceitarmos o limite dos outros, é preciso aceitarmos o nosso próprio limite. Pois, Ninguém é capaz para aceitar a fragilidade do outro, ou ninguém é capaz de aceitar a fragilidade do outro se não aceitar a sua própria fragilidade. O Américo tem uma limitação
e isso não o faz em nada diferente de mim, porque o Américo tem uma e eu tenho outra. E este é um caminho que não se aprende num livro. Os livros podem ajudar, mas este é um caminho que se aprende no mergulhar do coração, quando somos capazes de contemplar a nossa realidade, de amar a nossa realidade e de fazer com que a realidade que nós amamos seja também a realidade que levamos outros a amarem também. Uhum. Por isso, este é um caminho comunitário, cada um tem que fazer também de forma muito pessoal. Sim, mas eu vou concretizar ainda mais. Pronto, eu sou membro do Secretariado de Estado da Pastoral da Saúde, em que eu acho que no Algarve nunca existiu, pelo menos em tempos recentes. A Pastoral da Saúde existe. Existe? Existe, sim, sim. Eu fui para o seminário há mais de 20 anos e já existia. Ainda existe agora? Sim, sim. Ótimo, boa ideia. Mas está a funcionar? Tá, tá. Olha que bom, é bom eu saber, porque. Até tem o núcleo de médicos católicos também ligado a isso. Sim, sim. Aliás, ligado à Pastoral da Saúde, estão os capelães, estão Sim, os sim, padres, sim, estão sim. os diáconos, Sim, está sim. toda a gente que, por norma, tem que se relacionar, tem que acolher as pessoas, né? Sobretudo quem sofre, digamos assim. E nós, em termos de pastoral da saúde, temos encontrado nas dioceses em que o pastoral está a trabalhar alguma dificuldade de quem visita em estar com a pessoa que é visitada. Ou seja, normalmente as pessoas têm boa vontade em ir ao encontro, em fazer encontro, só que não sabem como, e não sabem escutar, não sabem. hum, Às vezes não sabem ser empáticos. Exatamente. Eh, E isso acontece muitas vezes. Ou seja, quando alguém vai visitar a outra pessoa, fala, fala, fala e nunca escuta quase o outro. E se o outro que está doente diz, eu dei-me isto, também, tens faca, a mim também me dá muitas vezes, não sei o quê. Pronto, Tem razão. não há aquela percepção de que quem vai ao encontro de quem está sozinho tem necessidade, é ele de falar e não aquele que vai visitar. Esse é que tem que estar calado, tem que tentar escutar, de uma forma ativa, claro, mas escutar, tentar acolher e não responder muitas vezes, porque há perguntas que não têm resposta, não é? Ora bem. E nós temos aquela necessidade de responder sempre, de dar respostas. E a minha pergunta é esta: você sente, isto é muito difícil de responder, mas sente que aí, uma vez que há a pastoral da saúde, também há a pastoral da saúde, e também agora há o serviço pastoral de apoio à pessoa com deficiência, tem havido mais abertura a esta nova realidade de uma nova aproximação entre o visitador e o doente de uma forma muito mais cristã, muito mais. Bem, eu não lhe posso responder no global, não é? Posso Pois, responder sim, mas. pela minha sensibilidade. Tudo o que você acabou de dizer é bem verdade, porque às vezes, na tentativa de fazermos uma visita, nós esquecemos que o essencial é o visitado e Hum, não aquilo que o visitador tem para dizer. E vamos na tentativa de dizer muita coisa quando o imprescindível seria a escuta. E uma escuta empática que me faz olhar para o outro e amar compassivamente o sofrimento, mas também as esperanças do outro. Esse é um caminho também que temos que continuar a fazer, porque E passa pela educação haverá cristã, não pessoas é? que conseguem. E passa pela educação cristã, não passa também. Vocês, como Eu acho que educadores, aí passa mais pela formação humana no seu todo. sim, mas a educação Porque eu cristã. não preciso de ter esse problema apenas com o doente. Eu posso ter esse problema até na minha relação pessoal com o meu vizinho do lado. Sim, A sim. pastoral da escuta, a pastoral da escuta, passa também por aqueles com quem eu estou todos os dias. Uhum. Pois, mas digamos que com quem está sozinho, com quem está isolado do mundo, e muitas vezes estão dias e dias, semanas até,
quando encontram alguém, é uma bênção, não é? naturalmente. E querem realmente falar, descarregar. E muitas vezes dizem hoje, dizem amanhã, dizem sempre a mesma coisa, quase sempre igual. E as pessoas não estão para aí viradas, tentarem escutar a mesma história, ouvir as mesmas coisas. Essas pessoas precisam de ser cuidadas também, de serem educadas, digamos, para esta missão. Temos os MECs, portanto, os Ministros da Comunhão, que normalmente vão à casa dos doentes levar a comunhão, seja da comunhão, mas vão, entram e saem quase logo, não estão com o doente, não fazem comunhão. Eu estou a falar pela experiência que tenho, não é? Das Sim, visitas sim, sim, com o sim. doente. Isto está a ser trabalhado. É muito difícil porque normalmente os médicos dizem: mas eu tenho 15 ou 10 doentes para levar a comunhão e não tenho tempo. É assim, eh, neste caso, às vezes também há falta de sensibilidade, quer dos parcos, quer das comunidades, em formar ministros da comunhão, instrumentos da comunhão, para haver mais ministros preparados para ir embora a comunhão de quem está doente, e aí já há menos doentes para cada ministro, e eles, se estiverem preparados, podem dar mais a cada um. Também ajudamos a perceber de que levar a Sagrada Comunhão muitas vezes só é essencial se for acompanhado de amor, de presença, de escuta, De atenção. de atenção, porque a comunhão, a hóstia sagrada, não deixa de ser sagrada se, quando o Padre Pedro se encontra comigo, não foram encontradores, porque Jesus está, somos três, mas três não, quer dizer, nós estamos ali numa comunhão profunda. Mas muitas vezes isto não acontece, porque é tão rápido o processo que não dá tempo do outro estar a ser acolhido, de se sentir acolhido, nem se sente acolhido. Por outro lado, e eu também sei que se calhar é uma pergunta difícil e você não me passou ainda por essa experiência, e espero eh, que seja muito raro isso acontecer, de que muitos doentes, e quando digo muitos, não tenho uma porcentagem, não tenho isso contabilizado, como pode imaginar, que querem receber a Sagrada Comunhão apenas, quer dizer, não digo apenas só, porque era muito redutor, mas muitas vezes, quase que apenas, para poder estar com alguém, porque a hóstia em si não é que lhes diga tanto como isso, é a oportunidade que tem que estar com alguém que vem de fora, do Bem, edifício. eu não passei por isso, Américo, mas sabe, eu Mas creio que está a pode passar ser, agora? mas eu creio que pode ser a conjunção das duas coisas, sabe? Pode, não pode. Sem querer dizer o que disse, Mas eh, pode, podes dizer à vontade. eu creio. Não, sim, mas eu creio que pode ser a conjugação das duas coisas, sabe? Porque eu acho que há muita gente que precisa daquele encontro redentor com Jesus na Eucaristia. Exatamente. E precisa, e pede, e quer, e faz por isso. Pode precisar verdadeiramente do encontro com mais alguém, desse estar com, desse, Até porque essa visita. é nesse alguém que Jesus está também, não é? Também está, mas eu não retiro um para o outro, sabe? Eu acho que é um encontro comunitário global. Sim, eu também não queria retirar. Eu só queria era salientar que muitas vezes a necessidade é maior do encontro com a pessoa, de Jesus, no encontro que tem com o outro, porque Sim, sem o outro Jesus é como se não existisse, não é? Porque eu encontro Jesus no outro que está comigo, que me acompanha. E eu tenho essa graça, que quando tenho que sair em missão, nunca saio sozinho, eu vou sempre com uma ou duas pessoas. E digo-te, olha, eu tenho a sorte que tiveram os discípulos, vamos dois a dois, ou três a sim, três. sim, sim, Se eu fosse autónomo, ia sozinho, e era uma chatice, não é? sim, Portanto, sim. eh, isto para dizer o quê? Para dizer que a minha, aquilo que parece uma desgraça, uma infelicidade, de não ver, de não andar, porque além de não ver, de ser cego, também não ando, não consigo andar sozinho.
Tem que andar sempre agarrado em de cadeira de rodas. E isso obriga-me a não fazer nada sozinho. Pronto. Já não fazia, porque tinha que fazer com o Espírito Santo, né? Mas o primeiro do Espírito Santo. Mas assim, faço com outras pessoas ao meu lado. Tenho que viajar acompanhado, tenho que fazer tudo acompanhado. Isso é uma riqueza. E eu, quando partilho isso, é uma alegria que sinto a fazer, porque é a ideia de comunidade, a ideia de grupo, a ideia de partilha, pronto. E normalmente eu sinto que muitos dos nossos doentes e idosos, pessoas mais fragilizadas, eh, poderiam estar a trabalhar em alguma missão na igreja se pudessem ser acompanhados como eu fui, como eu tenho sido Sim, eu neste percebo. caso. E se calhar muitos deles estão sem objetivos, estão atirados para um canto, porque nós, igreja, ainda não nos... Ainda não os descobrimos. Uhum. E- Ainda não descobrimos a maneira de os trazer para o centro. Exatamente. Quantas vezes eles queixam-se que já há anos que não vão à igreja, que não vêm à igreja. Isso que era fácil, em alguns casos não, mas noutros se calhar era mais fácil, alguém da paróquia ficar sensibilizado e dizer, olha, queres vir comigo? Eu levo-te. E vou contigo à igreja. Não digo sempre, mas de vez em quando, uma vez por mês, por exemplo. Eh, Muitas vezes essas pequenas experiências, para quem não vai, para quem não faz isto há muito tempo, é uma riqueza grande. Sim, Eh, Eu não sei, sei que isto que acontece, porque, como lhe digo, sou secretariado de Pessoa da Saúde e visito a Diocese regularmente. E a Diocese é muito grande do Porto, como pode imaginar, é sim, sim. enorme. Tem 22 vigararias e 22 realidades completamente diferentes umas das outras. Mas há coisas que são muito comuns e uma delas é esta realmente, esta necessidade de proximidade, de relação com o outro, de se sentir abandonado. Muitos que até deram muito à igreja, portanto, foram catequistas, foram leitores, e depois, graças à idade às consequências da idade, não puderam andar mais, ou à doença que os impediu de caminhar, ficaram em casa sem poder contactar com aquilo que tinha para eles tão importante durante a vida, que era a frequência da Eucaristia. Eh, e dá-me, às vezes, pena perceber que alguns deles podiam continuar a ir de vez em quando ao encontro da da comunidade, não ser só a comunidade a procurá-lo, mas, ou alguém em nome da comunidade, mas ele próprio poder ir matar um bocado a saudade, se pode chamar saudade, à comunidade. Algumas comunidades não o fazem, mas são muito poucas. Aí no Algarve, claro que já vi que o Padre Pedro não está muito com essa experiência, porque também as paróquias são diferentes umas das outras. É novo ainda, se calhar também não teve a oportunidade de viver tantas realidades diferentes como estas que estou aqui a questionar, mas a minha questão é mesmo para isso, é mesmo para o inquietar, digamos assim, no bom sentido. Pode ser que um dia se depare com estas realidades e se calhar outros colegas seus que já se depararam, se um dia partilharem consigo, até a nível do secretariado, já é esta consciência de eu já ouvi isto em algum sítio, não é? Pronto, isto não é novo. Sim. Era bom que fosse novo, porque era bom que fosse novo e que fosse raro. Mas, infelizmente, acho que não é tão raro assim. Pedro, de qualquer maneira, havendo esta, e você foi tão preciso e tão concreto nas respostas que deu, e quando não pôde ser concreto, salvaguardou a sua experiência, não é? Como é óbvio. Eh, Neste momento em que estamos já quase a meio do século XXI, e isto passa no instante, não é? Hum, a Igreja está a atravessar momentos muito difíceis. Eh, Há falta de vocações, há falta de compromisso,
à falta de leigos que se queiram empenhar. Como um padre novo que é, e os jovens têm isso como percepção muito mais abrangente, porque estão isentos de vícios que os adultos mais velhos têm, na sua, debaixo da sua pouca idade, o que acha que nós, aí em igreja, poderíamos fazer para voltar a motivar, para voltar a trazer gente para o centro da vida cristã? O que é que falta neste momento para que as pessoas. Olha, temos sempre de voltar ao início, Américo. Temos Pois é, sempre de não é? voltar à pessoa de Jesus Cristo. Temos sempre de voltar ao encontro com Ele e a um genuíno testemunho. Quando o essencial da vida da Igreja for o testemunho da fé, for o compromisso com Jesus e for este encontro com Ele e fazer beber tudo dele, então aí a Igreja floresce. Nós estamos a viver uma época diferente, mas nem por isso é uma época pior. É diferente. Haverá É até algum boa, não é? compromisso? Há algum compromisso? As nossas comunidades continuam a ter pessoas que se comprometem, só em menor número, talvez. Então temos de amar aqueles que se comprometem, temos de Uhum. levá-los a um compromisso maior com Jesus, e é esse testemunho com Jesus que fará com que a comunidade aconteça de forma viva, vibrante e bonita. E isso será, sem sombra de dúvidas, o mais importante. Por isso, eu não sou muito de ficar, e tal, é difícil agora, não se compromete, há menos vocações. É verdade, há menos vocações em todas as áreas da vida. Então, que aqueles que respondem a um chamamento, respondam verdadeiramente. Que aqueles que querem viver como família, vivam verdadeiramente. Que aqueles que se dizem cristãos, catequistas, meques, visitadores doentes, animadores de grupos de jovens, responsáveis e coordenadores de comunidade, que esses sejam capazes de fazer da sua vida um autêntico e verdadeiro testemunho. Se forem, então aí o testemunho acontece e o Evangelho também. Porque o Evangelho aí traduz-se em ação. Uhum. Padre Pedro, esta pergunta para nós dois era desnecessária, mas para quem nos está a ouvir é pertinente fazê-la neste momento. Você já respondeu ao longo da entrevista toda, da conversa toda, mas para terminarmos assim com o chave verdadeiramente cristã e que falávamos agora de Cristo ao longo da conversa e agora no fim tornamos a falar, quem é Jesus por si? Para quem está a ouvir e não sabe quem é Jesus, para si quem é Jesus? Bem, Há um bocado disse-me a que. outra menina Pois. respondeu o essencial. Jesus é meu amigo, ele gosta de mim e eu gosto dele. E eu queria dizer-lhe que esse essencial é para mim o mais importante, sendo que eu sou capaz de dizê-lo com outros matizes. Hum, Dizê-lo que acredito profundamente que é filho de Deus, acredito profundamente que está na Eucaristia, que o posso viver como igreja e que esta experiência de vivê-lo como igreja na Eucaristia, sabendo que ele é filho de Deus, faz-me viver profundamente feliz porque é meu amigo, profundamente feliz porque gosta de mim e muito responsabilizado porque eu gosto dele e por isso também tenho que gostar dos outros. Padre Pedro, e como padre, não se zanga com Deus, não se zanga com Jesus? Olha, eu vou lhe dizer o seguinte: zangar não, mas assim de vez em quando levantar a voz arrisco um bocado. Oh, senhor, então, mas onde é que tu estás? É verdade, onde é Oh, que senhor, então estás? tu permites que eu esteja a passar por isto? Pois, isso de vez em quando, sim.
Mas é bom que aconteça, não é? É bom que aconteça e sabe, como eu sei que ele gosta de mim, também sei que ele aceita estes laivos da minha impertinência. Até porque Jesus muitas vezes está escondido, não é? Muitas vezes está em silêncio. Exatamente. Ou eu escondo, ou nós escondemos, não é? Ou nós não o ouvimos, sabe que às vezes rodeados Os por tanto ruídos são barulho, tantos. somos incapazes de o ouvir. Olha, há tantos ruídos à nossa volta e dentro de nós, eu não consegue passar por um tanto ruído, né? O ruído é ensurdecedor. Opa, Pedro, a nossa conversa dava para estar aqui A noite a inteira. noite inteira, não é? Nós podíamos estar aqui a noite inteira que não se esgotava. Eu não sei se de tudo aquilo que partilhamos aqui, e eu confesso que também foi muito, não é tão costume assim, mas proporcionou-se, então era uma partilha. Hum, não sei se algo de essencial ficou por dizer, se calhar há sempre alguma coisa que não é falado e que era importante frisar, eu não sei, não é? Se acha que sim, era agora o momento de o fazer. Olha, eu não sei se algo ficou por dizer, mas há algo que eu quero dizer. Quero agradecer-lhe a si esta possibilidade de me colocar a falar de coisas importantes com esta familiaridade que nasce da fé e também da confiança. Da confiança de quem não se conhece, mas de quem tem Cristo como centro. Uhum. E por isso para mim é o mais importante. Talvez a única coisa que eu arriscasse dizer a quem tiver a oportunidade de ver esta partilha, esta conversa, é que ter Deus ao seu lado é apaixonante. Por isso, dê o benefício da dúvida a Deus. Uhum. Que assim seja, não é? Assim como você fez, eu o faço, e creio que muita gente vai ser tentada a fazer a partir daquilo que você aqui partilhou connosco. E eu quero desejar ao Padre Pedro as maiores felicidades na sua missão como padre, como homem, em qualquer lugar que esteja como responsável ou não, né? Quer dizer, é responsável será sempre, eh, mas como diretor ou com outra posição qualquer que Olha, tenha, mas sobretudo como padre. como padre, Mais exatamente. importante do que qualquer missão ou qualquer título que nos deem as nossas funções, o essencial disso tudo é que um dia Deus me julgou digno de ser padre. Assim acredito eu. Então isso é o mais importante. E já agora eu acrescento que eu o julgo digno de ter sido filho dele como pessoa que é, está bem? Muito bem, obrigado. Olha, eu envio-lhe um grande abraço aqui do Outro norte, para si, do Américo. Sul, Foi e, um gosto. e sempre que puder envie um bocadinho aí do ar do Algarve ao norte, que aqui o Está frio é mais bem. forte, eh, e um dia pode ser que nos encontremos. Quem sabe? Pois agora é Olha, pequeno. a Terra é redonda e já nos E provou que é uma ervilha. Por a isso, Terra é redonda e a fé não tem forma, não é? não tem limites. Não tem limite. Algum dia, quem sabe? Quem sabe, pode ser, pode ser. Se um dia vir para estes lados, tem as portas abertas. Quem sabe? Obrigado, Américo. Olha, eu Igualmente em relação às minhas comunidades. obrigado. Obrigado por toda a sua disponibilidade. Este programa foi gravado poucos dias depois de termos terminado a semana de oração pelas vocações, a Semana Nacional de Oração pelas Vocações, e foi realmente com uma vocação deste tamanho, desta grandeza, que nós aproveitamos para celebrar mais tarde um bocadinho esta semana que vivemos. Muito obrigado a si que nos esteve a ouvir e obrigado ao Padre Pedro, que connosco esteve a partilhar tudo o que é a sua riqueza como homem, como padre, com toda a fé que tem.